Fala aí, pessoal, nós vamos falar agora sobre MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, que a princípio também é o conteúdo que cai muito nas provas, tanto Enem quanto o ERJ. Então, esse movimento é retilíneo porque sua trajetória é feita em linha reta, né? E é uniformemente variado porque existe alguma grandeza física ali envolvida que está variando de forma uniforme. O que seria variar de forma uniforme? Ela está aumentando ou diminuindo sempre na mesma quantidade. Mas o que seria essa grandeza física que está variando? Agora vamos a um exemplo. Nós temos ali o Snoopy, né, na moto, e ele está caminhando. E conforme o tempo passa, né, ali conforme é mostrado na seta embaixo, depois de ele passa do repouso, certo? Com sua velocidade igual a 0 metros por segundo. Depois de 1 segundo, sua velocidade passa a ser 10 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo após, passa a ser 20 metros por segundo a velocidade. E mais 1 segundo, sua velocidade passa de 20 e chega a 30 metros por segundo. Ou seja, a velocidade dele está variando conforme o tempo passa, está aumentando. Então, a grandeza física que está variando uniformemente, que é de forma igual, tá vendo? A cada segundo, essa velocidade está aumentando 10 em 10. Então, ela está variando uniformemente. Então, a grandeza física que varia nesse movimento é a velocidade. Então, a principal característica desse tipo de movimento é que a velocidade varia, ela não é constante. E ela varia não é de qualquer forma, ela varia uniformemente, né? Ou aumenta ou diminui de forma igual com o decorrer do tempo. E aí, só para relembrar, né, que a gente vai usar muito agora a aceleração, o conceito de aceleração, que é a grandeza física que faz o quê? Responsável por variar a velocidade do corpo, certo? A aceleração é a variação da velocidade por um intervalo de tempo, só para a gente relembrar os conceitos. E aí nós temos as equações, lembra das equações horárias do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, aquele que não tinha aceleração? Eram essas, certo? Mas e agora no MRUV, que vai ter aceleração? Será que a gente vai poder usar as mesmas equações? Certamente que não. Então, aquelas equações do MRU, perdão, não vão ser mais usadas, porque aquelas não levavam em consideração a aceleração. Então, agora a gente vai ter que ter as equações que venham levar em consideração a aceleração do corpo, que são essas que estão nas caixinhas amarelas. Né? A primeira equação, que é do espaço, né, da posição, ela é conhecida como sorvetão. Né? Se antes era o sorvete, né, no MRU, agora no MRUV vai ser o sorvetão. E as demais equações, a segunda é da equação da velocidade conforme o tempo, e a última é a equação de Torricelli. Anotem aí, que essa última aí é a equação de Torricelli, a famosa equação de Torricelli. Então, nós temos aqui a posição e as velocidades, nas duas primeiras equações, né? A posição em função do tempo e a velocidade em função do tempo. Mas, Sueli, e o final, a última ali de Torricelli, qual é a diferença? É que a de Torricelli é uma função não horária, ela não é uma função que depende do tempo. Não tem tempo ali na equação. Podem reparar aqui, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS, vezes deslocamento. Ela é uma equação em função do deslocamento. Essa é a diferença da segunda equação para a terceira, né? A terceira de Torricelli, que não é em função do tempo. Já a segunda equação, que é a equação da velocidade em função do tempo. Essa é a diferença entre elas. Vamos praticar um pouco? Agora nós temos os exercícios, né? Vamos embora para os exercícios. Então, primeiro exemplo. Um corpo descreve uma trajetória cuja equação horária da posição é dada por essa equaçãozinha aí. Determine. Aí ele quer a posição inicial do corpo, letra B, a velocidade inicial e letra C, a aceleração do corpo. Fixam bem essa equação. Bora? Então, a equação era essa, né? Como é que a gente vai achar a posição inicial e a velocidade inicial? Por comparação simples de equação, né? No sorvetão você tem S é igual a S0. S0 é o valor que está sem o T ao lado, que não está colado com T. Então, o número que estiver na equação lá de cima sem T é o próprio S0.
E o V0 aqui, continuando na equação do sorvetão, V0t, V0 vezes t. Então, a velocidade inicial vai ser o número que estiver colado com o t puro, né? Porque o último lá no final da equação, o t está ao quadrado, está colado com a aceleração. Então, deixa ela guardada por enquanto. Então, a velocidade inicial vai estar colada com o t, né, normal, e o S0 vai ser o número puro, sem t ao lado. Vamos lá, então. Então, nosso S0, por comparação, vai ser o próprio 3 metros. S0 é igual a 3 metros. E o nosso V0, que é a velocidade inicial, vai ser o número coladinho com t. Então, é o 2. 2 metros por segundo, nossa velocidade inicial. Agora, a próxima. É a aceleração que o corpo está submetido, a aceleração do corpo. Também por pura comparação de equação. Tudo que está colado com o t ao quadrado significa, no sorvetão, né, é o a dividido por 2. Então, aquele 5 lá em cima, que está colado com o t ao quadrado, é a mesma coisa que a dividido por 2. Então, é só você pegar e resolver essa continha básica, né? Se a sobre 2 é igual a 5, então a vai ser igual ao quê? Passo 2 que está dividindo, passo para o outro lado, fazendo o quê? Multiplicando. Então, a é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é importante, que é a unidade medida de aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos partir para a próxima. No exemplo 2, nós temos aqui um corpo com essa equação horária de posição, só que aqui nós temos algumas coisinhas diferentes. Vamos lá. E ele quer que se determine a posição e a velocidade iniciais, e a aceleração e a equação horária da velocidade desse objeto. Vamos lá, letra A e letra B. Por comparação, já vimos isso na questão anterior, né? O S0 pode ser menos 4 metros. Mas como assim, professora? Pode ser menos 4? Pode ser negativo? Pode, não tem problema. É como se tivesse uma régua, só que com uma parte negativa, sabe? Tivesse uma origem ali, o zero, para a esquerda negativo e para a direita positivo. Isso pode sim, tá? E aí, você tem a velocidade igual... Poxa, a velocidade não tem nada ali na equação de S é igual a menos 4 mais T mais 3T ao quadrado. Não tem nada na frente do T. Engano. Tem sim. Qual é o número que fica invisível ali na frente? É o número 1. Então, na frente do T, nós temos o número 1. Quer dizer que o número que está na frente do T, que é a velocidade inicial, é 1. Vale 1. Então, a velocidade inicial vale 1 metros por segundo. E a aceleração, já vimos como achar. Se ali está 3, então é só dobrar. 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, a equação horária da velocidade do objeto, né? É aquela segunda equação que está lá no início do vídeo, tá? V igual a V0 mais AT. Aquelas três equações são extremamente importantes. Agora, a gente já sabe quem é o V0 e nós já sabemos também quem é a aceleração. É só pegar e substituir. E vai ficar assim, né? Substitui o V0, que é igual a 1, coloca o 1 no lugar do V0 e coloca o 6, que é a aceleração, no lugar de A. E aí nós vamos ter a velocidade em função do tempo, ok? Então, a gente pode achar o valor de velocidade substituindo t para 1, t igual para 2 segundos, t igual a 3 segundos. E para cada segundo diferente, a gente vai obter um valor diferente da velocidade, porque essa velocidade ela vai estar aumentando ou vai estar diminuindo. Ela vai estar aumentando se a aceleração for positiva e vai estar diminuindo se a aceleração for negativa. Exatamente, isso aí. Vamos prosseguir. E aí nós temos o terceiro exemplo, só que agora ó, é um pouquinho diferente. Uma partícula se movimenta com a velocidade, com essa equação aí, essa equação horária da velocidade. Determine. Letra A, equação horária da posição. Letra B, a posição e a velocidade da partícula no instante de 3 segundos. A letra A, ele quer a equação horária da posição, ele quer o sorvetão dessa equação, ok? Vamos lá, então. Através da equação, né, aqui essa questão ela fez o caminho contrário. Ela primeiro deu a velocidade, a equação da velocidade, para depois achar o sorvetão. Vamos lá, então. Vamos pegar essa equaçãozinha e ver o que dados nós temos. Só de olhar para a equação, nós sabemos que nós temos um 5 ali e um
20 ali. Por comparação da equação, né, V igual a V0 mais AT, a gente já pode descobrir quem é V0 e quem é A. Vamos lá. V igual a 5 mais 20. Então, na equação só de olhar, nós temos o quê? O 5 não é aquele V0, porque a equação é V é igual a V0 mais AT, né? Então, o V0 é o que está sem o T. E o AT, o número que está colado com T é o A, né? Porque V é igual a V0 mais AT. Lembrando que vocês precisam anotar essas equações no caderno, né? Elas são extremamente importantes. Então, nosso V0 vai ser o número que está sem o T, se for esse tipo de equação. É o número que está sem o T aqui. E o nosso A vai ser o número colado com o Tzinho ali. Então, V0 vai ser 5 metros por segundo, perdão, tem o errinho ali, tá? 5 metros por segundo. E a aceleração também, novo erro ali, que eu não tinha percebido. A aceleração é 20 metros por segundo ao quadrado. Ok? A velocidade é 5 metros por segundo. Corrijam aí, por favor. E a aceleração é 20 metros por segundo ao quadrado. Mas quem é a nossa posição inicial? Porque para montar a equação do sorvetão, a gente precisa da posição inicial, né? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quando a questão não te dá a posição inicial, essa questão não dá a posição inicial. Quando a questão não te dá, você pode adotar. Geralmente, o mais fácil é adotar a posição inicial à origem, ou seja, 0, tá? Então, quando a questão não te der a posição inicial, você adota como 0, né, como a origem. Então, adotamos ali o S0, né, posição inicial como 0, e a gente pode aplicar no sorvetão. Ok? E perceba, gente, a diferença entre as equações. O sorvetão, ó, você tem alguns números colados com T, mas na equação da velocidade não são os mesmos que são colados com T. Na equação do sorvetão, da posição, né? Quem é que fica sem T é a posição e o colado com o T normal é o V0. Mas na equação da velocidade não é assim. A equação da velocidade é igual a V é igual a V0 mais a T, ó. O número que fica sem o T é o V0. Olha a diferença do sorvetão para o V. Aqui no V, o número que fica sem o T no lado é o V0. Já no sorvetão não, é o S0. Então, vocês precisam perceber a diferença entre as equações. Elas não são iguais. Vamos lá, continuando. Agora, a gente vai pegar o sorvetão e vai substituir os dados. Já temos S0, já temos V0, já temos o A para substituir ali. Vamos substituir. Substituímos o S0 por 0, V0 por 5 e A por 20. Né? Só pegamos os dados e substituímos. E agora nós temos a equação final. O zero, vai sumir, né? Zero não serve para nada, não está fazendo nada com ninguém, nem multiplicando, só está somando. Algo mais nada é algo. Então, o zero some, permanece 5t e 20 divide por 2, por isso que fica um 10 no final. Então, essa é a nossa equação final da posição. S é igual a 5t mais 10t ao quadrado. E com essa equação a gente pode descobrir a posição da partícula em qualquer instante de tempo. E é o que ele está pedindo na próxima questão. Né? Ele quer a posição e a velocidade da partícula no instante 3 segundos. Instante significa tempo, gente. Então, ele quer dizer, no tempo que é igual a 3 segundos, para t igual a 3 segundos, qual vai ser a posição que esse corpo vai ocupar e qual vai ser a velocidade que esse corpo vai estar submetido. Gente, agora é só pegar as equações de S e de V e substituir o valor de T e achar o valor, calcular e achar, tá? Aí eu fiz aqui, ó, o S, sorvetão, né? Pegamos a equação do sorvetão que já nós obtemos na letra A e substituímos o T para T igual a 3 segundos. É realmente substituição, gente. O 5 aqui, ó, S é igual a 5t mais 10t ao quadrado. 5t significa 5 vezes t, tá? Tá colada porque é multiplicação. Então, é 5 vezes t, mais 10 vezes t ao quadrado, vezes t ao quadrado. Então, substituindo, t igual a 3, então 5 vezes 3, mais 10 vezes
3 ao quadrado. Então, primeiro resolve esse 3 ao quadrado e depois multiplica com 10. E aí, nós vamos obter como resultado a posição final como 105 metros. Então, ele parte da origem, perdão, e depois de 3 segundos, ele já se desloca, já vai ter deslocado 105 metros. É isso que ele quis dizer, depois de 3 segundos. E a velocidade? Vamos lá na velocidade. V igual a 5 mais 20t. É a mesma coisa, substitui o t por 3. Vai ficar 5 mais 20 vezes 3. Resolve a primeira multiplicação e o resultado final vai dar 65 metros por segundo. Ou seja, ele sai, né, com a velocidade inicial de 5 metros por segundo e 3 segundos após, ele atinge a velocidade de 65 metros por segundo, com um deslocamento de 105 metros. É isso que essas equações podem proporcionar para a gente, tá? Então, finalizando nossa aula, videoaula, a questão desafio que eu vou deixar para vocês. Quero muito que vocês tentem fazer, me tragam uma resposta, uma questão desafio, ok? Tem um print aí dessa questão, perdão. Tentem fazer e tragam para mim, ok? Até a próxima aula, gente. Bons estudos. Foco, determinação.